A gente fala, não, mas a computação quântica vai foder o Bitcoin. Cara, ontem, vem aqui no YouTube, você já tá no YouTube, né? Assiste o Inteligência Limitada, de ontem, que foi uma discussão sobre inteligência artificial, e eles falaram muito sobre computação quântica. O Akita, ele deu uma aula, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Programadores estão ameaçados. Aqui, ó, computador quântico. Bota aqui em 2 horas e 30, tá? Começa aqui em mais ou menos 2 horas e 30. E o Akita não para de falar, né? Puta que pariu, chato até. Mas ele deu uma aula sobre por que a computação quântica, primeiro, ela tá anos-luz longe do que a gente tá hoje. E nem sempre ela vai conseguir fazer o que a turma fala que é quebrar a segurança do Bitcoin. Eu vou resumir pra você, começa aqui em 2 horas e 30 e vai até 3 horas e 12, tá? Então são 42 minutos aqui sobre o conteúdo de computação quântica. Basicamente, o Akita, ele pega um paper, eles esmiuçam um paper de como funciona a computação quântica. A gente podia até reagir, cara. Se tiverem... Puta, que 40 minutos é foda, mas a gente podia até reagir isso aqui. Tá? E aí ele explica pra gente, de forma técnica com leiga, ele é bom nisso, ele é técnico e é leigo ao mesmo tempo. Então ele pega um paper científico e ele prova por que a computação quântica, primeiro, tá anos-luz de chegar na Terra. Segundo, não porque nem sempre vai dar bom. Eu vou resumir pra você, tá? Se eu puder te tirar a licença aqui desses 40 minutos, eu vou resumir pra você o que ele fala aqui. Basicamente, eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Nós temos uma parada chamada os qubits. O qubit, né? Q é o quê? Qubit. Que basicamente é de forma bem leiga e bem... O pessoal da ciência da computação vai brigar comigo, mas assim, de forma bem leiga e bem rápida, é o seguinte. O qubit, ele é uma forma de processamento. Processador, sabe o processador que tem no seu celular, no seu computador? É uma forma de processador onde ele consegue fazer múltiplos cálculos, múltiplos circuitos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, como é que funciona hoje um computador? Vamos lá. Obviamente, é uma coisa muito simples que eu vou fazer aqui, mas vamos supor. Você pede para o computador fazer um cálculo. Então, vamos fazer um cálculo. Quanto é 30 vezes 10? Aí ele vai pegar e vai começar a fazer o cálculo. Ele vai pegar o cálculo aqui para ver se deu certo, errou. Aí ele começa um outro cálculo, vai fazer, errou. Vai fazer um outro cálculo, vai ver, errou. Chegou uma hora que ele foi lá e fez o cálculo correto. Só que ele fez um cálculo, deu errado, ele fez 2, deu errado, ele fez 3, até que ele achou o quarto cálculo aqui. Como é que funciona um qubit? Um qubit, ele vai fazer a mesma coisa. Só que, em vez de ele fazer um cálculo e ver se deu errado, ele vai fazer um cálculo, 2 cálculos, 3 cálculos, 4 cálculos, 1 cozilhão de cálculos ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, ele vai ver que esse deu errado, esse deu errado, esse deu errado, esse deu errado, esse deu certo, e ele estava fazendo mais outros cálculos ao mesmo tempo. Então é basicamente isso que o qubit faz, tá? Q de quê, tá? É basicamente isso que o qubit faz. E o computador quântico, ele é uma forma de você pegar centenas, dezenas, centenas, milhares, milhões desses qubits e botar pra torar. E aí o que a turma imagina? A turma imagina o seguinte, cara, se eu tenho uma possibilidade, então vamos supor, para eu achar um cálculo complexo, hoje eu preciso, vamos chutar aqui, de um dia no meu computador, pega o mais potente que nós temos hoje. Eu vou precisar de um dia no processador full para ele achar um cálculo matemático X. Eu vou precisar de um dia. Com uma computação quântica existente, eu vou precisar de 10 segundos para achar aquela equação X. Por quê? Porque o computador, como eu expliquei, o processador, ele vai fazer um cálculo, não deu certo, faz 2, não deu certo, faz 3, não deu certo, faz 4, não deu certo, faz 5. Ele vai chegar, durante o dia, ele vai acertar determinado cálculo matemático. O qubit não. Ele vai fazer de uma vez uma caralhada de conta e vai chegar muito mais rápido. Qual que é o problema disso? O problema disso é que nós não temos essa tecnologia hoje. De forma... Não é que nós não temos essa tecnologia. A tecnologia do qubit, ela já existe. Ela já existe. Só que a gente não tem hoje um qubit físico com acesso às pessoas. Então, onde nós temos computação quântica, computador quântico? Nós temos, a IBM tem,
A Microsoft tem, você tem universidades que tem, governo americano tem, governo chinês tem, você tem alguns lugares que tem. Você precisa de um resfriamento muito alto, é muito caro para fazer, ou seja, é uma tecnologia que ainda não chegou para todo mundo. Tá? Turma, de forma bem resumida aqui. O que ele fala? Ele fala o seguinte, o que o Akita fala aqui? Ele fala que a IBM hoje, ela tem um computador com 100 qubits físicos. Então a IBM, ela já tem um computador com 100 qubits. Parece que os Estados Unidos tem um com 1000, só que parece que ninguém viu. A China diz que tem um com 1000 também. Mas beleza. Hoje a IBM tem um computador com 100 qubits. 100. E aí eles esmiuçam um paper que para quebrar uma chave SCA de criptografia mais básica que tem, mais básica, você precisaria de 20 milhões de qubits físicos para quebrar a criptografia mais básica que a gente tem, sei lá, dos anos 60, sei lá, 70. Você tá entendendo? Olha só, hoje, segundo o Akita, o computador mais avançado que é o da IBM, que só eles têm, não é que eles fazem e vendem, só eles têm, são 100 qubits físicos. Para você quebrar um RSA, você precisaria de 20 milhões. 20 milhões. E ele fala o seguinte ainda, a tecnologia não é uma conta matemática simples. Olha, se você tiver 20 milhões, você quebra um RSA. Não. Tem um problema com a computação quântica, segundo ele, que é o colapso do sistema. Ou seja, não existe garantia que 20 milhões quebrariam um RSA. Mas, ele continua o estudo. Ele fala que, em termos de tempo, se você tiver uma criptografia RSA que é a mais simples e 20 milhões de qubits, seria possível a gente quebrar um RSA. Em que quantidade de tempo? 10 elevado a 32. O que significa 10 elevado a 32? São 10 anos com 32 zeros na ponta. E aí ele faz a conta, né? É 3 vezes a idade do nosso universo. São 14 bilhões de anos. Ou seja, veja bem. Nossa, é verdade, eu botei 20 mil aqui. Não, peraí. Vamos fazer certo aqui. Aqui tem 20 mil. Tá errado. Tá errado. São 20 milhões, desculpa. Ó, são 20 milhões de qubits para um dia. Verdade. São 20 milhões de qubits. É que a gente vai falando aqui, né? E não vai prestando atenção nas coisas. São 20 milhões de qubits para a gente conseguir quebrar um RSA em 14 bilhões de anos. Isso aqui, irmão, é 3 vezes a idade da Terra, 3 vezes a idade do universo. Só que hoje nós não temos nenhum computador que chegue perto de 20 milhões de qubits físicos. O que a gente tem hoje são 100. E o cálculo que eles fazem é, se você tiver 20 milhões de qubits físicos hoje, você quebra uma chave simples, que foi criada, sei lá, na década de 60, 70, ou seja, a gente tem criptografia muito mais avançada, 50 trilhões de vezes mais avançada do que essa. Então você demoraria a idade do universo para quebrar uma chave de segurança arcaica dos anos, sei lá, 60, 70. Então ele traz um paper, cara, ele mostra um paper aqui e ele esmiuça exatamente isso durante esses 40 minutos. São 40 minutos que ele fala exatamente sobre esse paper. E detalhe, mesmo que você tenha 14 bilhões de anos para frente para quebrar uma chave, a mais simples de todas, não tem garantia que esses 20 milhões de qubits vão quebrar, porque o sistema pode colapsar antes. E toda vez que ele faz uma conta, ele colapsa e reseta. Toda vez que ele faz uma conta, colapsa e reseta. Ou seja, a gente não tem de forma prática uma forma de quebrar a computação ou uma chave de segurança, né? Uma criptografia através dessa teoria. E aí,
A gente fala o seguinte, tá, Felipe, mas hoje a gente tem 100 qubits. Provavelmente daqui 50 anos ou daqui 20 anos, porque tem aquela teoria, né, que a cada 2 anos, a cada 4 anos a gente dobra a eficiência de processamento. E é uma verdade, né? A gente cada vez mais vai produzindo computadores e telefones e softwares e hardwares cada vez mais fortes. Isso é uma verdade. Mas vamos supor que a gente tenha tecnologia para isso aqui daqui 20 anos. Veja, daqui 20 anos a gente vai conseguir ter uma tecnologia física para quebrar uma chave mais simples. E a gente demoraria 14 bilhões de anos para isso. Veja, até lá, você tem mais criptografia sendo desenvolvida. Então, por exemplo, essa RSA é a criptografia mais simples que tem. A do Bitcoin é SHA-256. É infinitamente maior que essa. E essa criptografia pode ser adicionada no Bitcoin. E outros sistemas, como bancos e etc. Ou seja, segundo o que ele está falando, e aí você pode acreditar em mim ou você pode acreditar num paper, cara. Num artigo científico que é revisado por pares. Ele está aqui divulgando esse artigo científico. Tá? Então você pode pegar e assistir aqui a partir de 2h30 do Inteligência Limitada de ontem, com a Kita, Roberto e Cavallini, sobre inteligência artificial e sobre computação quântica. Das 2h30 às 3h13, então são 42, 43 minutos, ele fala exatamente sobre a computação quântica. Pra não ter dúvida. E assim, ó, sem achismo, sem falação, sabe? Ah, eu acho que a computação quântica vai quebrar o Bitcoin. Tá bom, então o cara tá dando um paper técnico, avaliado, embasado que não vai. Por quê? Porque você tem vários tipos de criptografia. Ele tá falando dessa tal de RSA, que eu não conhecia, não sou técnico, então pra mim é uma coisa mais difícil, né, de entender, por isso que eu tô tentando passar aqui de forma mais simples pra você. Pra quebrar a mais fácil do mundo, ele demoraria 14 bilhões de anos. Quiçá as criptografias mais avançadas que a gente tem hoje e as criptografias que serão adicionadas. Ou seja, a computação quântica, por mais que ela exista, e ela vai existir em pouco tempo, talvez 20 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, por mais que ela exista, ou 50 anos que seja, acho que não chega em 50 não, tá? Ele falou em 50, mas eu acho que em 15, 20 anos a gente tá isso como realidade. Cara, não necessariamente vai conseguir quebrar a resistência do Bitcoin. Então, vamos entender a computação quântica para benefícios da humanidade. Então, por exemplo, a gente vai poder pegar um estudo, a gente vai poder pegar, sei lá, cara, uma molécula e estudar mais essa molécula. Fazer bilhões de combinações ali por minuto, ou por dia, ou por segundo, para tentar entender o que é aquela molécula. Saca? E não ficar pensando que, nossa, o Banco Bradesco não vai existir quando tiver computação quântica. Nossa, o Bitcoin não vai existir quando tiver computação quântica. Não, tá muito longe disso. Tá anos-luz. Então a gente tá preocupado com um problema que a gente nem sabe se vai existir. E se for existir esse problema, é um problema que ele nem sequer sabe se vai ser resolvido. Sabe? Isso aqui é um pouco para matar esse lance da computação quântica, vai matar o Bitcoin, porque nós vamos ouvir isso aí, cara, os próximos 50 anos. E o cara tá provando aqui em 2025, num artigo de 2023, se eu não me engano, 24, que não vai acontecer, cara. Então fica ligado nisso, tá? Fica ligado nisso. A computação quântica não vai matar o Bitcoin, porque por mais que a computação quântica evolua, a criptografia também evolui. Que é algo que a galera não tá botando na conta. Certo? A tecnologia é um organismo vivo. Você vai melhorando o processamento, você melhora o software, você melhora a criptografia, você melhora a usabilidade, você vai melhorando todos os aspectos. Não é um único, não é só a tecnologia que vai melhorar pro mal. Não, melhora pro bem também. A criptografia, quantas sequências de criptografia a gente não tem hoje? E você pode ir dobrando as criptografias já existentes. Você tem aqui o SHA-256, você pode fazer um SHA-512 no Bitcoin. E 1024, você pode salgar essa criptografia. E aí fica cada vez mais difícil. E aí esse cálculo aqui de 14 bilhões de anos vai para 600 bilhões de anos. Ou seja, a gente nem sabe se o universo, pelo menos o conhecido, né? Através do Big Bang, a gente nem sabe se existe outro universo no mundo, porque tem essas teorias agora, né? De outros universos paralelos e tal. A gente nem sabe se o universo vai ter 600 bilhões de anos. Provavelmente não vai ter. Isso, SHA-512, SHA-1024... E aí, 2048 e vai. Você pode ir salgando. E não é só o SHA que existe, existem outras formas de criptografia. A galera que estuda criptografia aí sabe. A galera da computação sabe o que eu tô falando.
Então, a computação quântica, ela vai vir? Ela vai vir. Ela ainda não chegou, mas ela vai vir. Só que a criptografia também evolui. A computação quântica é algo que a gente tá falando, sei lá, dos anos 2000 pra cá, talvez, 2010 pra cá, 2000 pra cá. A criptografia, cara, é um bagulho, sei lá, cara, da década de 60, 70. E ela vai evoluindo, tá? Então, não caiam nesse papo de que o Bitcoin vai morrer por conta da criptografia, que vai ser quebrada. Mesmo porque, se o Bitcoin morrer por conta da criptografia, acabou a criptografia no mundo, acabou a segurança de dados no mundo. Acabou, seu celular será invadido em 5 segundos. A sua conta no banco será invadida em 2 segundos. Certo? Uma informação confidencial de um governo militar vai ser invadida em minutos. Então parem de pensar que isso vai ser um grande problema para a humanidade. Porque se for, a própria humanidade, com a tecnologia e o avanço da computação, vão conseguir resolver essas coisas. É assim desde sempre e vai continuar sendo assim. Antes da gente encerrar, deixa eu te dar uma dica valiosíssima. A CoinEx é uma corretora que não te obriga a passar a documentação, ela não te obriga ao KYC. Você consegue negociar na CoinEx mais de 1.385 criptomoedas, seja Bitcoin, Ethereum, Solana e outras altcoins, memecoins e shitcoins. Você negocia isso no mercado à vista ou até mesmo no mercado de futuros, onde você pode alavancar em até 100x, claro, se você souber o que está fazendo. De qualquer forma, a CoinEx não te obriga a passar a documentação e você não será reportado para a Receita Federal Brasileira ou qualquer órgão aqui do Brasil. Para isso, você pode abrir sua conta, link tá na descrição, ou aponta aí o QR Code ali, tá? Aqui pra tela. Você pode abrir sua conta apenas com um e-mail, senha e 2FA e negociar mais de 1.385 pares aqui sem ser reportado sem KYC.